Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Future of Money, o seu podcast semanal aqui da Exame, onde a gente trata sobre os mais diversos temas relacionados ao futuro do dinheiro. Eu sou o Gabriel Rubinstein, editor do site Future of Money, e estou aqui para mais um papo que espero que seja super produtivo e interessante para você que está nos assistindo. E eu tenho certeza que vai ser. Hoje eu tenho mais um convidado especial aqui. Então já vou apresentar para vocês o Thiago Castro Neves, que é membro da Fundação Moonbeam, que é hoje acho que a principal parachain aí do ecossistema da Polkadot. Seja bem-vindo, Thiago, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Acho que vai ser um bate-papo muito legal aqui. Show. Cara, assim, queria já começar direto ao ponto, assim, para quem é do mercado, acho que a Polkadot já é um nome super conhecido, a Moonbeam, como eu falei, é a principal parachain dentro desse ecossistema, então também é outra marca aí que todo mundo que já está no mercado cripto conhece ou pelo menos deve ter ouvido falar, mas a gente tem muitos ouvintes que estão começando a se envolver com cripto agora, então queria começar esse papo que você desse aí um panorama não só do que é a Moonbeam, mas também do seu papel ali na Fundação Moonbeam, o que você tem feito, e aí acho que a partir daí a gente já vai ter bastante coisa para discutir aí nos próximos 45 minutos. Tá bom, beleza. Eu sempre gosto de começar assim, né? Eu acho que é bem importante explicar como funciona a Moonbeam, o que é a Moonbeam, e é quase que impossível falar o que é a Moonbeam sem falar que é o Polkadot, né? A gente vê outras blockchains, eu não vou aprofundar muito ou ir muito no básico também, vou partir do pressuposto que todo mundo tem um nível básico de conhecimento das principais blockchains, como Ethereum, Polygon, e todas as outras, então vou partir desse pressuposto. Mas a grande diferença da Moonbeam para qualquer outra EVM, né, que é uma blockchain que é baseada no código da Ethereum, né, Ethereum Virtual Machine, que é simplesmente questão de linguagens, de tudo, a principal questão é que ela está dentro da Polkadot. A Polkadot tem uma arquitetura diferente. Né? Quando a gente olha a Ethereum, a gente chama de Layer 1, ou camada 1. E a gente tem Polygon, Arbitrum, Avalanche como camada 2. Né? O que significa isso? Que seus blocos são produzidos e eles são enviados para a camada 1, onde eles são validados e confirmados pela primeira camada, que no caso é a Ethereum. A Moonbeam, ela é também considerada uma camada 1. Por quê? Porque ela produz os blocos independentemente de qualquer outro sistema. Mas a grande diferença é que ela manda esses blocos para uma blockchain mãe, que não tem o objetivo de escrever smart contract, de fazer nada. Ela é considerada chamada relay chain, que é a própria Polkadot. Então a gente manda esses blocos para a Polkadot para que esses blocos sejam validados e assegurados pela própria rede, né, da Polkadot. Então a gente é uma blockchain de nível 1, porque a gente produz os próprios blocos e eles são validados, ele ocorre independente de qualquer outro sistema, mas para usufruir de uma maneira melhor a experiência e garantir a questão da segurança, a gente manda todos os blocos para a própria Polkadot em si, o que torna a Moonbeam super segura, porque a Polkadot tem uma das melhores infras, né, para governança e segurança, e ela também tem umas camadas a mais que ela é feita, como ela é feita em Substrate, né, que é uma outra linguagem, uma outra framework, né, um outro framework, ela acaba dando uma segurança maior porque o nível de comunicação é mais elevado. É, isso é basicamente isso, né? O que a Moonbeam se tornou uma parachain em Polkadot. Teoricamente, todas as parachains, né, é o nome dado para essa blockchain que manda seus blocos para Polkadot. É, Elas são feitas em Substrate, né? Ou seja, nesse framework da Polkadot. E no caso da Moonbeam, ela é Substrate, nativamente falando, mas a gente abstraiu toda a complexidade da linguagem de Polkadot, a gente criou uma camada para todos os desenvolvedores e usuários, uma camada EVM. Né? Por isso que a Moonbeam é muito bem sucedida nesse papel, porque é como se você pudesse explorar o mundo Polkadot com uma interface 100% compatível com EVM. Né? Então você conecta com MetaMask, você escreve em Solidity, né? Então, que é a linguagem da Ethereum, e esse é o principal diferencial. Né?
Legal. Podemos falar mais, aprofundar mais depois, mas eu acho que já dá uma visão geral, né? Com certeza, e acho que ao longo do programa aqui a gente também vai falar mais e aí acho que vai ficar. Não vai ficar muito espaço para dúvidas aí. Mas até fazendo assim, recapitulando um pouco essa sua explicação. A Polkadot, quando ela surgiu, ela tinha como principal objetivo conectar diferentes blockchains, né? Acho que esse é dos problemas que o mercado cripto, a partir do surgimento aí de uma série de protocolos, uma série de redes diferentes e independentes umas das outras, era como você poderia fazer com que essas redes se comunicassem entre si, né? E como que você poderia transitar entre diferentes redes. A Polkadot surge para viabilizar uma solução para esse problema e a Moonbeam hoje se destaca como a principal parachain, que seria justamente essa ponte. Dá para chamar assim? Até queria entender de você se essa é uma analogia possível, né? De você até explicou aí sobre a estrutura da Moonbeam usar a EVM, então os desenvolvedores podem fazer as mesmas coisas que eles fariam na rede Ethereum, mas num ambiente em que os custos são menores, a escalabilidade é maior e que é possível transitar entre outras redes. É isso? É basicamente isso, né? Um dos grandes pilares da Polkadot é interoperabilidade. Então, de cara, a gente já tem toda a comunicação entre outras parachains de uma maneira muito fluida. E a Moonbeam se posiciona em ser essa ponte do mundo Polkadot para o mundo de fora com outras EVMs também e outros setores, né? Legal. E nos últimos anos, né, em especial aí durante o último bull market ali em 2021, principalmente, em que teve não só uma alta nos preços dos criptoativos, mas também do volume de transações, o mercado de NFTs, por exemplo, estourou e fez com que a rede Ethereum ficasse sobrecarregada, com taxas muito altas, transações lentas. Uma parte desse problema foi corrigida ali com a demerge, com a mudança do mecanismo de consenso, mas a Ethereum continua sendo uma rede cara e com alguns problemas de escalabilidade, né? E esse termo ele pode ser meio esquisito para muita gente, mas se refere à possibilidade de expandir, né, o número de usuários e de transações. Nesse momento em que a Ethereum se transformou em uma espécie de problema para os usuários, essas redes de Layer 2 que você comentou aí no começo do papo, como a Polygon, ganharam muito destaque, né? Por se apresentarem aí como uma solução de segunda camada, que são muito mais eficientes, tanto do ponto de vista de custos das taxas, quanto de velocidade de transação. Mas, na prática, quais são as diferenças entre, por exemplo, uma Polygon da vida e a Moonbeam e as vantagens da Moonbeam em relação a esse tipo de concorrente, né? Não sei se esse é o melhor termo. É um. Tem muita gente que vê como um concorrente, né? A gente não é o nosso caso. A gente acredita muito que o futuro é multi-chain, né? A gente entende que soluções são criadas primeiro na Ethereum, depois ela pode ir para Polygon ou para Arbitrum, e no futuro quem vai saber, né? Pode ter uma próxima. Então, um dos nossos posicionamentos é ser fornecer, né, a melhor infraestrutura para os desenvolvedores, que querem atingir um futuro multi-chain. Hoje a gente é uma das redes mais interoperáveis, né, com altas conexões com sistemas de General Path Messaging, né, sem entrar em muito lado técnico, mas de você poder se conectar com outras redes de maneira muito mais fluida, como desde a Axelar até a Layer Zero, né, inclusive levando esse mundo para dentro de Polkadot. Então a gente tem outras parachains muito relevantes, como HydroDX, né, que é uma omnipool de soluções financeiras, ou Interlay, que é uma maneira de você trazer Bitcoin de uma maneira super segura, e até mesmo Qt, né, que é uma solução de identidade, né. Então, todas essas parachains são super fluidas a conexão entre elas usando a Moonbeam, e você também pode explorar essa conexão fora da Moonbeam, fora da rede Polkadot com isso. Então, eu acho que a questão de interoperabilidade, quem tem interesse, né, em explorar esse mundo, que significa você conseguir enviar uma transação
em outra rede e ter uma aprovação em uma outra rede completamente diferente, eu acho que a Moonbeam é um dos melhores exemplos. Depois eu posso até compartilhar um exemplo aqui, que é muito legal, chamado Prime Protocol, que realmente mostra, né, o potencial dessa solução interoperável. E um exemplo é a possibilidade de uma plataforma de empréstimos, né, de DeFi, você conseguir emprestar ou gerar o colateral na Ethereum, por exemplo, e esse colateral você pode usar para pegar emprestado em outra rede, como a própria Polygon, a Moonbeam, quer que seja. Todo o cérebro disso acontece na Moonbeam, né? E isso é o que torna a gente mais diferenciado. Tem um outro diferencial que eu considero muito relevante, que é o fato que a gente não é uma EVM. Apesar de a gente botar esse marketing, nós não somos EVM, a gente é substrate. E tem uma vantagem muito grande com relação a qualquer outra EVM, que é o fato de sermos forkless, né? É o fato de que a gente não precisa convencer todos os validadores de bloco a fazerem um upgrade na sua máquina para que que tenha mudanças na rede. Então, o que a gente faz é a gente faz o upload da imagem, né, da nova imagem do nosso software, como deveria ser rodado, e isso é carregado automaticamente caso a votação seja bem sucedida nos computadores dos coladores, né, que a gente chama de coladores, que são os validadores e tal. Isso eu acho que é uma vantagem surreal, assim, muito grande, porque permite que a gente crie melhorias, sabe, de quando nem são tão impactantes ou um revamp completo, né, mas a gente consegue implementar pequenas melhorias em tempo real, com uma velocidade que outras redes não conseguiriam, né, porque teria esse convencimento entre os validadores para acontecer. Legal, e tem um ponto aqui, eu sempre trago isso aqui no podcast, que é o quanto eu acredito ser equivocada a análise de desenvolvimento, amadurecimento e crescimento do mercado cripto com base nos preços, né? A gente, hoje, por exemplo, a gente está vendo o Bitcoin a menos da metade, né, da máxima histórica em relação ao seu preço. O próprio token DOT da Polkadot também tem uma queda super expressiva desde da sua máxima histórica. E isso se repete em praticamente todos os tokens, aí, ou pelo menos os principais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê a tecnologia se desenvolvendo muito rápido. Então, mesmo com os preços baixos, a tecnologia tem sido adotada, seja por grandes empresas, seja com novas soluções sendo criadas, muita coisa acontecendo nesse ecossistema dos criptoativos. Mas, ao mesmo tempo, a gente se preocupa com os preços, porque ele é também um indicativo. Qual que é a sua visão sobre o status atual do mercado, independente de preço ou também em relação a preço, mas como que você vê a questão de adoção da tecnologia blockchain ao redor do mundo e como alguém assim que está dentro de um projeto tão relevante, como que a Moonbeam enxerga esse momento atual de preços baixos, mas de tecnologia se desenvolvendo rapidamente? É uma excelente pergunta, né? Eu acredito que o mercado de Web3, o famoso mercado cripto, ele acaba sendo muito especulativo. É, é difícil valorar o real valor, né, de cada blockchain, de cada rede. É um outro tipo de precificação, outro tipo de análise de valor quando a gente fala de uma blockchain, porque não é que nem um papel de uma ação na bolsa ou qualquer coisa do tipo. Ele tem outros valores, tem outras utilidades e é muito difícil fazer essa comparação. Então eu acho que os valores hoje em dia ainda são muito especulativos, baseado no que acontece, sabe, em o que sai da notícia. Mas dito isso, né, eu acredito que a parte do desenvolvimento e a parte da utilidade do valor, né, de Web3 para o mundo é uma coisa que vai começar a andar em passos largos, na minha opinião, nos próximos 2 anos. Assim, é isso que a gente vê no nosso programa de grants, só para dar uma perspectiva. E, de novo, nós não somos a maior rede, né? Nós somos apenas uma EVM, né? Com vários diferenciais, acredito, mas nós não somos uma Ethereum, né? De tamanho. Mas nós recebemos 1.4, 1.5 pedidos de grants por dia, né? Isso é um valor muito significativo. Você imagina que a cada semana tem 10 novos projetos, times do mundo inteiro, querendo se conectar com a Moonbeam
para poder, né, desenvolver no nosso ecossistema, explorar um pouco mais a Polkadot. Eu acho que isso é fantástico, sabe? Isso mostra só numa pequena visão, né, na minha visão desse mercado todo, né, o quanto que a gente está sobrecarregado no ponto de vista de builders, né, de desenvolvedores mesmo. É, cada vez mais também, eu acho que o mercado está se tornando maduro, está começando a perceber que não é 100% descentralizado, sabe? Eu acho que a gente tem começado a usar os valores de cripto de uma maneira individual para cada aplicação, né? Então, de vez em quando a gente tem uma aplicação hoje em Web 2 ou no mundo real, e a gente sempre se pergunta, né, por que esse projeto precisa ir para a Web 3? Ele quer adicionar a questão de segurança, de imutabilidade, ele quer adicionar transparência, ele quer adicionar tudo isso, é, e principalmente, na minha opinião, eficiência, né? Porque uma vez que você define o protocolo, você desenvolve a solução, aquela solução roda de uma maneira automática para o resto da vida dentro do mundo blockchain, né? Sem precisar de ter um SG&A, um custo administrativo muito alto para desenvolver aquilo. Então, acho que nos próximos anos vão surgir cada vez mais soluções disruptivas que usam a tecnologia blockchain para isso. Então, mais ou menos essa é a minha visão, né? Legal. E você comentou um número realmente interessante de pedidos de desenvolvedores ou desenvolvedoras querendo trabalhar no ecossistema da Moonbeam. E aí, isso já me traz para uma outra pergunta que eu ia te fazer. Eu não tinha essa informação, mas de qualquer forma eu sei que em outras redes também tem uma atividade de desenvolvedores bastante significativa. Mas em muitos casos tem muitas soluções, muitos produtos, muitos serviços sendo criados, mas poucas pessoas usando essas redes ou usando essas coisas que estão sendo desenvolvidas. O que você acha que falta para que, de fato, essas soluções consigam tração em termos de número de usuários ativos e de trazer o consumidor ou as pessoas comuns para dentro dessas redes, para dentro dessas aplicações que estão sendo criadas e que ainda estão falando muito só para dentro aí da bolha de desenvolvedores? Também uma outra excelente pergunta. Eu acredito que esse gap que existe hoje entre as soluções e a aplicação no mundo real, né, ela existe porque existe uma UX, né, muito ruim hoje em Web3. Você precisa ter uma extensão no seu browser, ou você precisa ter algum outro tipo de carteira, até que física, né, para se conectar a esse mundo, e você precisa ter esse cuidado com a seed phrase, né, com sua palavra-chave para guardar as informações da sua carteira, não deixar essa informação online, né, disponível para possíveis hackers, né, porque é um mundo que não tem um saque, né, não tem um serviço ao cliente que você pode reclamar caso você perca a sua seed phrase. Então, o que a gente vê muito, né, é as soluções vindo de Web 3 para Web 2,5, é como a gente chama. Abstrair a complexidade da blockchain é importantíssimo. E se você tiver um órgão, uma entidade que ela faz isso por você, ela acaba se tornando também responsável, né, pela aquela parte do problema. Então, por isso que a gente volta aos valores da Web 3. Porque o que a gente percebe é que nem tudo precisa ser o extremo, né? Precisa ser que o usuário final precisa ter suas próprias 100% da custódia, precisa guardar a seed phrase. De vez em quando não, de vez em quando muitas soluções você abstrai isso, né? Principalmente a parte de contas, chamada account abstraction, que é um assunto muito, muito quente no momento, né? Você abstrai essas informações e o usuário pode conectar com e-mail e senha, ou conectar via Google. E o intermediário faz essa conexão, né? E muitos deles oferecem a solução de que se você quiser transferir para sua própria custódia, você pode também, de uma maneira que fique ainda mais seguro a solução, né, para os usuários que queiram. Então eu acho que é isso. Eu acho que o que falta é entender que a gente não precisa aplicar todos os valores ao mesmo tempo, né? Quando a gente tenta aplicar Web 3, soluções Web 3. A gente pode pegar uma ou outro valor, a imitabilidade, a eficiência, e botar essas informações, né, disponível para o cliente final de uma maneira que você abstrai essa experiência do usuário. E é curioso, né? Porque acho que tá muito ligada à natureza
dos criptoativos, né? Até por conta do próprio Bitcoin ter sido criado como uma forma de é, dar mais autonomia aos usuários, de que tudo que veio depois tem que seguir o mesmo caminho, né? Na verdade é o contrário. A gente tem com o Bitcoin ou com vários outros protocolos soluções que podem dar mais privacidade, mais autonomia, mas ao mesmo tempo você também pode ter soluções que se beneficiam da tecnologia, mas não necessariamente colocando, por exemplo, a custódia na mão do usuário. Enfim, talvez a gente ainda esteja nesse momento de encontrar aí o meio termo, né? Do que vai ser para quem quer ser o seu próprio banco, para quem quer ter o controle, 100% do controle de tudo, e para as pessoas que querem simplesmente soluções mais eficientes, mas que sejam simples e acessíveis, né? Na sua opinião, é algo que a gente ainda está longe de resolver? Ou o quão longe a gente está de resolver essa questão? Eu acho que a gente está muito próximo, para ser bem sincero. O que eu mais tenho conversado são com empresas de infraestrutura de Web3. Elas fornecem isso para muitas soluções de B2B, né? Então você tem empresas que querem entrar nesse mundo de Web3, seja principalmente o assunto muito comentado no momento é a tokenização de ativos. Acho que a própria Drex, né, a própria blockchain permissionada do governo, vai fazer muita dessas tarefas de tokenização, mas você precisa de que pessoas consigam desenvolver soluções que o Banco Central não vai querer que as soluções estejam implementadas na blockchain deles. Então, Uhum. vai precisar, existe a necessidade de você ter outras blockchains, né, que ajudem nessa conexão. E se tiver que fazer um processo de KYC, né, de conhecer o seu cliente, o seu usuário, de se tornar uma ferramenta mais segura como investimento, isso vai acontecer. Né? E eu acho que essas empresas de infraestrutura, que já estão muito avançadas, inclusive no Brasil, tem algumas muito relevantes aí fazendo um trabalho fenomenal. Eu acredito que com isso tudo acontecendo, né, vão ver cada vez mais as aplicações chegando, né, as aplicações com o usuário, que ele não precisa entender o que é um blockchain, o que é uma MetaMask, o que é uma carteira, enfim, nesse nível de detalhe. Né? Legal, e você tocou num ponto aí que eu também queria trazer aqui para a mesa contigo, que é justamente o Drex, né? O novo nome aí do Real Digital. Eu não sei se eu comentei isso aqui no começo do episódio, mas Thiago está nos Estados Unidos, né? Então, que é hoje ainda o maior mercado cripto do mundo. Mas como brasileiro e como responsável por desenvolvimento de negócio, né, de business development da Moonbeam para a América Latina, eu imagino que você esteja acompanhando aí todo o desenrolar aí do projeto do Banco Central. Quão importante você acha que é o Brasil nessa posição de talvez aí a primeira grande economia a estar tão perto de lançar uma CBDC? E o que você acha especificamente desse projeto do Drex? Se é algo que você acha que pode ajudar o mercado cripto, se você acha que é um bom projeto, um mau projeto, qual que é a sua opinião sobre o Drex? Vou dar uma opinião mais sincera possível e também com as informações que eu tenho, né? Que acho que todo mundo tem poucas informações ainda, está aprendendo, tem muita parte especulativa de como vai funcionar. Então eu vou dar meu melhor, né? Do meu entendimento em relação ao projeto. Mas eu vejo com excelentes olhos. Eu acho que isso vai botar o Brasil numa visibilidade que ele deveria estar há muito tempo, porque eu acho que nosso sistema de pagamento, sistema financeiro é um dos mais avançados do mundo. Por exemplo, eu conheço muita gente que paga em cheque ainda, o que é inacreditável você pensar isso. Eles botam um cheque no correio, tem tudo. Olha o nível de burocracia, né, que é criado aqui nos Estados Unidos, teoricamente um país de uma das maiores potências do mundo. E você tem esse nível de ineficiência, né? E enquanto em Brasil a gente tem há anos já o Pix funcionando em altíssima qualidade e já virou uma norma, né? É, eu acho que o Brasil faz total sentido, não é surpresa para mim que o Brasil vai ser o pioneiro, vai ser uma das mais avançadas CBDCs, né, ou a implementar essa tecnologia, porque nós somos muito capazes, eu acho que somos exemplo para o mundo inteiro de sistemas de pagamento. Eu tenho vários highlights, assim, e sinceramente eu tenho muito pouco contra a tudo que foi falado. Né? Eu vi o pessoal criticando o nome e tal. Eu acho que essa é a parte que eu
que não sou super fã, assim, eu acho que é um nome que parece um nome meio em inglês, né? Acho que teria que ter uma Uhum. brasileirada no nome. Mas eu acho que isso é um detalhe, provavelmente, do pessoal de marketing, não é meu caso. É, eu acho que a tecnologia está sendo fantástica, está sendo super madura, tem que ser uma blockchain permissionada, não existe fazer gerir um governo e um banco central numa blockchain que você não tem um total controle. Acho isso importantíssimo. A questão de segurança da rede, óbvio que precisa ser privada, é óbvio que você precisa de um governo sério fazendo uma gestão dessa. Imagina mudar o país inteiro para ser, mesmo que seja na Ethereum, né? Isso significa que talvez um majoritário possa fazer um grande problema na rede, né? Então, acho que esse mostra o tamanho da relevância do projeto. Mas, ao mesmo tempo, a utilização, a escolha por uma Hyperledger Bezo, né, que é EVM também, mostra o quanto o Brasil tá maduro em relação a isso. Porque ele sabe, né, que as soluções no mundo inteiro que são implementadas no Web3, as melhores soluções são em Solidity, né, que é a linguagem da EVM, que é uma linguagem da Ethereum. Então, você vai conseguir aproveitar muitas coisas já desenvolvidas, você vai conseguir ter ter cobrir um gap, né, que a maioria dos CBDCs vão ter se eles não utilizarem essa estrutura de VM, de uma maneira muito rápida, né, e muito eficiente. Então, eu acho que isso é fenomenal. Assim, acho que o brasileiro ainda não tem noção o que isso vai significar, né, uma mudança completamente disruptiva no país. Você ter a possibilidade de tokenizar um ativo imobiliário e você ter só um décimo dele, né? Você pode comprar agora uma cobertura no, sei lá, no Leblon ou qualquer outro lugar, no Rio de Janeiro, por exemplo, mas você pode comprar uma fração dela, você não precisa comprar inteiro, né? Então você começa a conseguir participar de uma maneira muito mais fluida de investimentos. E você conseguir tokenizar também é, várias outras coisas, tem milhares de aplicações, mas acho que principalmente a parte financeira, de tokenizar dívidas, né? Acho que isso é uma coisa, precatórios, por exemplo, são soluções que, na minha opinião, são fenomenais e vai trazer uma liquidez, um balanço da oferta e demanda que muitas vezes é desequilibrada por causa de intermédios, né? De Uhum. intermediários que existem nesse processo. Legal. E agora há pouco você comentou sobre, por exemplo, aplicações que o Banco Central não vai ter interesse em trazer para dentro do ecossistema do Drex, que aliás eu também acho um péssimo nome, mas talvez a gente se acostume a ele, com ele aí com o tempo. Mas enfim, que nesses casos em que o Banco Central não tem interesse numa determinada aplicação, ela pode conversar, vamos dizer assim, com esse ecossistema do real digital em uma outra rede ou em um outro ambiente. Você acha que outros blockchains podem se beneficiar também da existência e do desenvolvimento e do crescimento da adoção do real digital? Com certeza, com certeza. Isso é uma vitória muito grande para o mundo Web3. É, não faz sentido o governo botar todas as soluções dentro da própria blockchain. Acho que tem que ser uma coisa muito controlada, auditada, passar por um processo muito longo, né? Mas os próprios bancos, né, que quiserem ter, por exemplo, novas ferramentas para oferecerem para o usuário, eles vão poder fazer isso em outras blockchains. Agora, existe é uma oportunidade enorme, né? Mas tem que ser feito com muita seriedade. Hoje é um mercado que ainda é muito visto como essa parte de anonimato, com essa parte né, enfim, de todas as características do Web3, e eu acho que muitas dessas entidades ou de pessoas que buscam a solução precisam de uma blockchain que esteja preparada para se comunicar com a Drex, né? E eu acho que é aí que a gente tem que tentar se posicionar da melhor maneira possível. Legal. E aí, ainda mantendo a nossa conversa nesse cenário, no panorama aqui do Brasil, é, como que a Moonbeam, como que vocês têm olhado aqui não só para o Brasil, acho que para a América Latina como um todo, mas mais especificamente para o Brasil, por causa não só do Drex, mas também da nova marco regulatório aí de cripto, enfim, um ambiente que parece muito favorável para esse mercado, né? A gente não pode falar com tanta convicção porque só o tempo vai dizer, mas que nesse momento parece promissor. O que vocês têm visto, o que vocês têm feito especificamente com desenvolvedores brasileiros, usuários brasileiros, como a Moonbeam tem olhado para o Brasil e para a região aqui da América Latina?
Essa é uma boa pergunta, eu acho que faz parte do nosso go-to-market, né? Nossa estratégia assim, de expansão da Moonbeam no mercado da América Latina, mas o nosso principal foco não é o usuário final. Né? Nosso principal foco são essas camadas intermediárias entre a blockchain e o usuário final. De vez em quando tem duas camadas dessa, né? Então a gente foca nessas pessoas, assim, porque a gente quer resolver o problema deles, para que eles possam oferecer serviços de Web3 de uma maneira amigável, e de maneira segura, né, para o seu usuário final. Então, o que a gente tem explorado bastante, né, é exatamente essas parcerias de B2B, né, para que a gente possa ajudar, né, todas essas empresas a terem o melhor serviço possível, a melhor comunicação possível, a terem um canal super aberto, sabe, para a gente discutir melhorias na rede e continuar evoluindo. A gente tem feito um trabalho muito importante nesse lado, né? É óbvio que o Brasil tem um peso maior por vários motivos, mas no meu ponto de vista, por ser brasileiro, por falar português, acho que tem uma barreira linguística aí com os outros países da América Latina, apesar de que, né, todos eles estão indo, na minha opinião, na mesma direção. A gente tem projetos hoje já encaminhados, né, que eu sou muito super entusiasta desses projetos na América Latina. Não posso comentar todos, mas acho que talvez um deles que eu acho super legal, por acaso também é uma plataforma de descentralização de certificados de energia renovável, né? Trabalha muito próximo assim é, da Energy Web, né? Não sei se todos conhecem a Energy Web, mas a Energy Web também tem essa visão global, né, de ter um mercado solar e um mercado de energia em geral, todo em Web3, mas eles fazem uma coisa mais específica, né, que é conectar desenvolvedores de solar, de energia solar, essas plantas, com pequenas e médias empresas, né, que precisam se transformar a sua energia, né, a captação da sua energia em solar, e normalmente é um projeto muito caro. Então eles fazem esse intermédio, né, usando a tecnologia blockchain exatamente para isso, para que você tenha todo o capital de uma maneira descentralizada ajudando esse projeto a acontecer e o pagamento, né, da energia que acontece ao longo de 20, 30 anos vira praticamente um derivativo, né, assim que as pessoas podem ter, vai ser enviado direto para os investidores de uma maneira descentralizada. Mas sim, tem um processo de KYC, não é qualquer pessoa que pode participar, mas já mostra como que você implementa uma tecnologia com baixíssimo custo administrativo em prol de dar mais soluções para investidores, para empresários e também para as empresas de energia solar. Legal. E em relação a esse marco regulatório que foi aprovado no final de 2022 e tá, né, entrou em vigor há algumas semanas, ainda tem aí um prazo de adaptação. O que você acha que ele pode é, fazer com o ecossistema cripto no Brasil, especialmente como alguém que vive nos Estados Unidos, onde a ausência de regulação para esse mercado tem causado uma série de polêmicas e até problemas para o setor? Eu acho que, de novo, o Brasil vai muito em breve se tornar evidência no mundo inteiro para avanços de soluções Web3, né? É, somos o pioneiro em várias coisas e eu acho que esses marcos regulatórios estão indo em favor disso. O governo, eu entendo que ele enxerga, né, que exista a necessidade de você usar outras blockchains para fornecer mais soluções ainda para o Drex, para manter ainda mais um processo de eficiência, né, para todos. E é claro que vai existir uma conexão entre elas. Eu acho que o setor de Web3 também está se amadurecendo, né? Eu não acho que é o mundo que está se adaptando à Web3, eu acho que são as duas partes. O Web3 está se adaptando ao mundo real, como a gente conhece hoje, e o mundo real está se adaptando à Web3. Por isso que o pessoal tem falado muito de Web 2, 2,5, né? 2.5, exatamente por muitas das soluções existir um tipo de custódia através de um terceiro do mundo real, ou necessidade de fazer um chamado KYC, né, para participar de alguns projetos. Então eu vejo com muito bons olhos. A gente nunca sabe o futuro de amanhã quando entra nesse mundo de regulatório, né? Mas eu vejo com muito bons olhos e a gente só tende a se aproveitar, né? Essa onda toda. Legal. E voltando um pouco ao mercado cripto
global, né? Ele surgiu com a criação do Bitcoin lá em 2008, 2009. A partir daí vieram vários outros protocolos, várias outras soluções que usam blockchain, blockchains próprios, às vezes, né, depois da criação da Ethereum, tokens que circulam todos numa rede única. Como que você enxerga essa quantidade de redes, de protocolos, de tokens? Você, até no começo do episódio aqui, falou que acredita num futuro multi-chain, mas como que você vê assim, a quantidade de diferentes redes e diferentes protocolos que a gente tem hoje? Você acha que é possível que a tecnologia avance com tanta gente fazendo tantas coisas diferentes, que é um modelo viável, ou você é daqueles que acham que a maior parte disso vai desaparecer e a gente vai ficar só com quem realmente traz algo de diferencial aí para o mercado? Também é uma parte especulativa, né? Então, por favor, não levem. É minha opinião pessoal, como é que eu vejo esse Claro. mercado. Eu acho que muitas vão desaparecer, mas o número de blockchains vai aumentar. Porque eu acredito que tem cada vez mais necessidade de você fazer uma solução específica para o use case, né? Existem hoje as app chains, né? Que são como se fosse uma blockchain dentro da blockchain, uma layer 3, vamos chamar assim. A Polygon já tem algumas soluções, a própria Moonbeam está lançando uma solução fantástica, né? Que é com a Tansy, né? Que é uma outra rede que trabalha com a gente também, que eles vão lançar isso na Polkadot. Então, empresas vão poder lançar uma blockchain em segundos, né? Em dias que seja, né? Mas de uma maneira muito, Uhum. muito evoluída, vai conseguir lançar uma nova blockchain que pode ser EVM compatível e pode ser permissionada, por exemplo, né? Você pode ter poucos players controlando, né, os blocos daquela blockchain. Então, eu acho que isso é fantástico, porque pode expandir muito, né? Não só no caso da Polkadot, mas tem outras também, né? Eu não estou aqui para desmerecer nenhuma, mas eu acho que vão existir esses casos em que um banco, né, talvez no futuro, veja a necessidade de, como tem um portfólio de soluções enormes ali dentro dele, que ele crie uma blockchain própria para que ele possa executar a custódia, né, a custódia e o serviço ao consumidor, né, que ele possa executar isso da melhor maneira possível, da maneira que ele enxerga que é segura, né, no âmbito deles, né, assim, com as soluções deles, assim. Talvez eles não precisem de características de blockchain muito específicas, né? Talvez eles precisem somente melhorar a velocidade de transações da rede, ou precisam melhorar a questão da finalidade, né? Quanto tempo demora para uma transação ser executada, ou talvez nada disso importa. Talvez seja só usar os validadores próprios, né? Então eu acho que Uhum. tudo isso é válido também. E hoje, assim, até em relação a essa última pergunta que eu fiz, porque eu pessoalmente também fico com essa dúvida. Para um desenvolvedor que tem uma ideia de um produto ou de um serviço que ele enxerga como um produto de Web3 e ele quer começar a trabalhar no desenvolvimento desse produto ou dessa solução, hoje ele tem um leque de opções aí, né? De redes nas quais ele pode construir essa solução em cima. Como que você acha que um desenvolvedor pode definir por A ou por B? Quais que são os critérios? E aí você pode até falar no caso da Moonbeam. Por que alguém escolhe a Moonbeam e não qualquer outra das dezenas aí de opções que estão disponíveis no mercado? É uma pergunta também bem difícil. Acho que a gente tem tantas opções de blockchain hoje, dentro do ecossistema de uma Polkadot, de uma Cosmos, Layer 2 de Ethereum. Tem tantas opções, né? E que fica um pouco complicado. Eu acho que a primeira pergunta básica é em que linguagem esse desenvolvedor está fazendo. Se é EVM, é claro que ele já elimina talvez 30, 40% das redes disponíveis, porque tem que ser EVM compatible, né? Muitas das redes, talvez seja um percentual até menor do que esse, mas muitas das redes que não são EVMs, né, ele não vai poder trabalhar, ou vai ter uma barreira de entrada muito grande para aprender uma nova linguagem. Não vale a pena, tem que ser um uso ótimo. E eu acho que você começa a entrar no detalhe um pouco do que a sua solução precisa, né? Você precisa de velocidade na transação,
por exemplo, você precisa da finalidade rápida, você precisa de um custo de gás mais baixo. Eu acho que tudo isso começa a entrar na solução. Então, hoje, né, acho que eu puxando um pouco a sardinha para Mumbim, nós somos uma rede muito considerada super barata, né? A gente tem uma velocidade de transação que é na média para boa, sabe? Não somos a melhor, a mais rápida, nem nada do tipo, mas estamos bem posicionados ali, a gente acredita. Temos uma das melhores finalidades do mundo da Web3, de outras blockchains, e eu acho que isso pesa muito a favor. Eu acho que tem outros 2 ou 3 fatores importantes, tá? Primeiro é a questão do se você precisa se conectar ao mundo Web3, porque uma coisa é você usar soluções Web3 para usuários Web2, mas esses usuários, você quer explorar o mercado de Web3 também, e hoje você tem a Ethereum, né, a Polygon, um volume imenso de transação, um mercado secundário, se você lançar uma NFT, que é super relevante, que a Mumbin hoje não conseguiria oferecer, e muitas das outras. Então isso já facilita também se você quer explorar uma solução que exige muito do volume existente na rede. É, eu acho que outro fator é a questão de serviço, né? A questão de comunicação com o cliente. Eu acho que se um desenvolvedor brasileiro hoje ele quer desenvolver em alguma blockchain, faz muito sentido ser a Mumbin, para ser bem sincero, porque a gente tem o pessoal da fundação que está 100% focado em DevRel, né? E eu estou sendo um dos account managers assim, para muitos projetos no Brasil, e o plano é, se o Brasil continuar na vertente que a gente tem visto, aumentar o time para que fala português, para a gente consiga dar uma assistência quase que B2B, né, para esses players. De novo, nosso foco não é um desenvolvedor só, mas sim essas empresas todas. E é claro que a gente tenta facilitar ao máximo a comunicação, a gente trabalha muito na comunicação para que esses times recebam todo o suporte que eles precisam. Então, suporte também é um outro valor que eu acredito bastante. Legal, Thiago. Muito bom conversar com alguém que representa um protocolo relevante aí no ecossistema cripto. Acho que a gente não está muito acostumado a isso, né? Porque a maioria dos protocolos são criados fora do Brasil. Tem muito brasileiro fazendo coisas super relevantes e importantes dentro de cada um desses protocolos, mas quando a gente consegue trazer um para a gente conversar aqui, é sempre bom. Espero que quem está nos assistindo também tenha aproveitado, aprendido sobre a Mumbin e sobre o mercado cripto como um todo. Então, Thiago, eu queria agradecer sua presença aqui, deixar a porta aberta também para a gente voltar a falar no futuro, se possível num mercado mais otimista, mais favorável, que eu não tenho dúvidas que vai acontecer e que não vai demorar. Então, obrigado pela presença. Se você quiser também deixar aí as suas considerações finais, o microfone é seu. Eu que agradeço, Gabriel, acho que foi um papo muito legal. Estou super animado com o futuro de Web3. Eu acredito que o que a gente tem alcançado aí no Brasil, principalmente, é um processo de revolução disruptiva, que a gente vai passar por muitas melhorias muito relevantes. Não acho o caminho uma linha reta, né? Eu acho que a gente aprendeu isso, que nesse mundo que existem vários altos e baixos, vão continuar acontecendo, mas a gente está super feliz que estamos vivendo essa experiência aqui em primeira mão, principalmente no nosso país. E, e também queria deixar o canal aberto, né, para desenvolvedores, pessoas que têm ideias, não precisam ser desenvolvedores, empreendedores que tenham como explorar, como eles queiram pegar uma ideia existente e adicionar essas camadas de valores que a gente falou, de mutabilidade, de transparência, de eficiência nas transações. Eu acho que quem quiser falar sobre isso, só bater um papo, pode entrar em contato direto comigo. Eu vou mandar os meus handles todos aí para o Gabriel para depois divulgar com o time. E foi um prazer estar aqui e até a próxima. Maravilha, Thiago. E, bom, além do Thiago, eu também quero agradecer você que está nos assistindo. Lembrar a você para acessar o site do Future of Money dentro da exame.com, que a gente tem todas as principais notícias do mercado cripto e de inovação financeira como um todo, mas também de seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Twitter. Tem muito conteúdo exclusivo, entrevistas, notícias, novidades, enfim, tudo que você precisa para estar preparado aí para o futuro do dinheiro. Eu vou ficando por aqui. A gente volta na semana que vem com mais um convidado especial. Então, obrigado a todos mais uma vez pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.